Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo de patologia geral e nós vamos conversar um pouquinho sobre reparo tecidual, tá? Quando eu penso em reparo tecidual, reparo dos tecidos, eu preciso sempre lembrar que esses tecidos que vão ser reparados, eles têm características, composições celulares diferentes. E durante esse processo de reparação, alguns tecidos são capazes de sofrer o que a gente chama de um processo de regeneração e outros tecidos são capazes de desenvolver um processo que nós chamamos de cicatrização e fibrose. Então, é um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje, tudo bem? Bom, como eu disse, essa capacidade do organismo de se reparar, ela é super importante para que uma lesão no tecido ela não se perpetue, né? E isso torna-se essencial para a sobrevivência do indivíduo. Imagine que toda lesão que nós sofrêssemos na pele ou, sei lá, um pedaço do fígado que você perca ou uma degeneração, alguma lesão no rim e você não tivesse, e o seu organismo não tivesse a capacidade de se reparar, com certeza isso levaria a um processo de morte do indivíduo muito mais acelerado, muito mais acentuado do que o que nós podemos observar, já que os tecidos têm essa capacidade de se reparar. Nós precisamos lembrar também que a inflamação ou a resposta inflamatória ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo e ela serve tanto para defesa, ou seja, para eliminar o agente causador da lesão, quanto para estimular os processos de reparo. Porque, como vocês já viram em aulas anteriores, durante todo o processo de reação inflamatória, e sobretudo quando a gente fala, né, da inflamação aguda passando para a crônica ou a resolução da inflamação crônica, nós podemos ter ali naquele tecido um processo de regeneração ou um processo de fibrosamento, que é um dos aspectos do que a gente chama de cicatrização, né? Quando se forma uma cicatriz, eu tenho um tecido fibroso formado ali naquele local. Então, de uma maneira geral, o objetivo do reparo é corrigir o dano provocado pelo agente lesivo e fazer o tecido voltar ao seu estado de normalidade. Lembrando que esse estado de normalidade pode ser oriundo de um processo de regeneração, ou seja, células daquele mesmo tecido são reconstituídas ali, então aí eu tenho totalmente a normalidade funcional do tecido, mas essa normalidade pode ser também um processo de cicatrização, que naquela área que ocorreu a lesão, nós vamos ter uma área de fibrose que vai manter a normalidade do funcionamento do órgão como um todo, mas isso não reflete que aquelas células fibrosas vão executar a mesma função da célula que antes existia ali no tecido, tá? Então, o órgão em si pode voltar à sua normalidade com um processo de fibrosamento acontecendo ali, um processo de fibrose, de cicatrização, mas isso não quer dizer que aqueles fibroblastos vão assumir a função de uma célula do fígado, por exemplo. Isso não acontece, tá bom? Então, o termo reparo é um termo geral que envolve dois processos, né? Como eu disse lá no primeiro slide, a regeneração e a cicatrização. E quando eu falo em reparo, eu estou sempre pensando na restauração da arquitetura tecidual e da função após uma lesão. Lembrando que eu acabei de dizer, essa função após lesão pode ser a função mantida do próprio tecido ou a função do órgão sendo mantida como um todo. O tecido morto, então quando eu considero esse tecido como um tecido morto, eu tenho ali células mortas ou lesionadas que vão precisar ser substituídas por um tecido novo. E esse tecido novo, ele pode ser células novas sadias, né? Ele vai ser células novas sadias, mas essas células elas podem ser tanto originadas do que nós chamamos de parênquima, quanto originadas do tecido que nós chamamos de estroma. Vou dar uma pausa aqui antes de seguir.
Lembra que eu comentei que alguns processos são chamados de regeneração, outros de cicatrização. No processo de regeneração, eu tenho célula do próprio órgão constituindo ali aquele tecido. E no processo de cicatrização, eu tenho células fibrosas reconstituindo aquele tecido. E na vida profissional de vocês, por vezes, em outras disciplinas também, enfim, vocês vão ouvir esses termos. Células parenquimatosas, células estromais, sobretudo em laudos histopatológicos, essas palavras aparecem muito. Por quê? Nos nossos órgãos, eles são formados por tecidos, mas nós temos 4 tecidos básicos que formam o nosso corpo. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e nervoso, certo? Bom, esses tecidos em conjunto vão formando a parede da bexiga urinária, a parede do intestino, a parede dos vasos sanguíneos, a parede do estômago, enfim, a parede da traqueia, a parede da estrutura da boca, enfim, o nosso corpo de uma maneira geral. Porém, dentro dessa característica celular, existem células que são típicas do tecido conjuntivo, tá? E tem células que são células do próprio tecido. Por exemplo, células epiteliais são diferentes de células do tecido conjuntivo. Então, quando eu tenho um processo, por exemplo, neoplásico nas células epiteliais glandulares da mama, eu tenho um processo neoplásico, um processo proliferativo acontecendo nas células parenquimatosas dessa mama. E quando eu tenho um processo neoplásico que envolve o tecido conjuntivo em volta desses ácinos glandulares, eu estou falando de um processo neoplásico que acontece nas células do estroma, tá? Então aqui, ó, o estroma, esse termo estroma, ele é utilizado para definir ou falar de todos os tecidos de sustentação. E o tecido de sustentação basicamente envolve tecido conjuntivo, tecido conectivo, tecido formado por fibroblastos, por fibras de colágeno. E o termo parênquima, ele é utilizado quando eu vou falar das células especializadas, células funcionais, as células específicas daquele órgão. Então, parênquimas são células responsáveis pela função típica do órgão, tecido específico funcional de uma glândula ou órgão. Então, se eu falar do fígado, eu estou falando dos hepatócitos, tá? Se eu falar da mama, eu estou falando das células da glândula da mama, ok? E o estroma é o tecido conjuntivo de sustentação, todo o tecido conjuntivo do entorno, das trabéculas, dos vasos sanguíneos, que vai dar toda a sustentação e a nutrição para aquele órgão, tá? Com exceção do cérebro e da medula espinhal, o estroma é sempre constituído por tecido conjuntivo. Por que com exceção do cérebro e da medula espinhal? Porque o tecido nervoso, e o sistema nervoso é formado por tecido nervoso, ele não tem nenhum outro tipo de célula que não seja a célula oriunda do sistema nervoso ou do tecido nervoso. Então, nesses locais, no encéfalo de uma maneira geral e na medula, que fazem parte do sistema nervoso e são formados, mais uma vez, por tecido nervoso, o estroma desses locais não é tecido conjuntivo, é tecido nervoso também, tá? Então, com exceção do sistema nervoso, os outros órgãos, os outros sistemas do nosso corpo, as células ou a composição tecidual ela é dividida em parênquima, que é formado pelas células típicas, específicas e funcionais daquele órgão, e o estroma, que é sempre o tecido de sustentação. Então, nessa imagem aqui, ó, nós temos aqui na parte de cima um corte histológico do fígado, tá? Do tecido hepático, e aqui nessa rodinha aqui é a área que eu vou ampliar, é essa área de ampliação aqui. Essa parte mais clara é tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo que separa os lóbulos hepáticos, então esse tecido aqui é chamado de estroma, porque é tecido conjuntivo, e aqui eu tenho hepatócitos. Desse lado aqui eu também tenho hepatócitos. O hepatócito é a célula do fígado, a célula hepática. Então, ela é a célula funcional desse órgão. Então, aqui eu tenho parênquima, estroma e parênquima,
Nessa outra imagem é a mesma coisa. Esse tecido rosado aqui, ó, e aqui os vasos sanguíneos são tecidos que eu chamo de estroma. Os vasos sanguíneos, então, também são tecidos estromais de sustentação, de inervação, de irrigação. E aqui o tecido conjuntivo do entorno da glândula, que também é o estroma. E essas partes bem roxinhas aqui, ó, são os ácinos, ou seja, as estruturas da glândula mamária, ou seja, as células que vão lactar, que vão produzir o leite, que vão exercer a função da mama quando ela estiver num processo de lactação. Então, aqui eu tenho células específicas desse órgão. Então, na região que eu chamo de ácino, nós temos então aqui uma região parenquimatosa. E entre essas células parenquimatosas, nós temos regiões estromais. Tanto os estromas, intralobulares, porque está entre os lóbulos, quanto o estroma interlobular, que é esse aqui, ó, tá bom? Então, essa é a diferença básica entre célula parenquimatosa e célula estromal, e isso é importante para a gente entender os processos de regeneração e cicatrização. Então, sempre após uma agressão, seja ela qual for, um corte de faca, uma infecção parasitária, um processo neoplásico, enfim, qualquer que seja essa agressão, e aí a gente pode pensar nessa agressão, né, o que envolve doenças infecciosas e não infecciosas, isso a gente já comentou bastante com vocês. Então, após essa agressão, nós vamos ter sempre ali naquele tecido um processo de reparo que vai tentar, então, conduzir aquela agressão para um processo de finalização. Como é que isso vai terminar? Para aquele tecido não ficar aberto, não ficar exposto, enfim. Quando nós temos um processo de agressão que envolve poucas células, muito provavelmente novas células se reconstituem, ou então foi porque o agressor foi neutralizado. Então, sei lá, quando você corta teu dedo com uma folha de papel, pouquíssimas células ali são lesionadas e logo aquelas células se reconstituem, tá? Ou então você tem um processo de infecção com poucos patógenos ali, o próprio processo de inflamação ele dá conta, ele resolve, sem ter lesionado aquele tecido, sem necessitar de um processo de regeneração ou de cicatrização naquele local, tá? Então, o processo de reparo, quando envolve poucas células, nós temos ali o agente agressor sendo neutralizado, ou essas células se reconstituem e tá tudo certo. O que nós vamos falar é desse ladinho aqui, ó. Quando essa lesão aqui, essa agressão, promove uma lesão no estroma ou no parênquima, mais uma vez, uma lesão nas áreas que envolvem o tecido conjuntivo de sustentação ou uma lesão que fica ali envolvendo somente as células funcionais daquele tecido. Quando eu tenho uma lesão nas células funcionais daquele tecido, a exemplo, por exemplo, ficou feio, né? A exemplo das células do fígado, das células da glândula da mama, das células do epitélio renal, nós temos ali células parenquimatosas, células funcionais daquele órgão. Então, essas células, uma lesão na pele, por exemplo, nós temos ali um processo de regeneração. Porém, quando essa lesão ela é extremamente extensa e ela acaba prejudicando também esse tecido de sustentação, esse estroma, nós vamos ter ali naquele local, então, um processo de cicatrização. E a cicatrização envolve a formação ali de um tecido fibroso que é diferente do tecido original, que é aquilo que eu comentei lá no início. Vai ficar uma área reconstituída, mas não vai ficar um buraco ali, né? Vai ficar uma área de tecido, mas esse tecido ele não tem mais a função inicial. Os processos de cicatrização, eles vão contribuir para a funcionalidade total do órgão e não especificamente daquelas células. Aquela célula perdida foi perdida, mas você não tem um buraco ali, então o órgão continua funcionando perfeitamente. Um exemplo que eu gosto bastante de dar da cicatrização é quando o indivíduo, por exemplo, sofre um infarto no miocárdio. Vocês já ouviram dizer, né?
que o infarto é a morte das células do músculo do coração. E isso prejudica o bombeamento, a função daquelas câmaras cardíacas. Porém, vocês também já ouviram que algumas pessoas podem sofrer 1, 2 infartos e não vem a óbito. E tem gente que sofre um infarto e não consegue sobreviver, que é o que a gente chama de infarto fulminante. Qual que é a diferença dessa pessoa que sofreu um infarto fulminante e essa pessoa que pode sofrer mais de um evento de infarto e ainda continuar sobrevivendo? Nas duas, nós temos ali células células musculares do coração morrendo. Só que a célula do músculo cardíaco, embora eu deveria chamá-la de parênquima, ela é uma célula que não tem capacidade de regeneração. Então, mesmo ela sendo uma célula funcional muscular, ela não tem capacidade de regeneração. Então, é um tecido que obrigatoriamente vai evoluir para um processo de cicatriz. Se o número de células que morreram nesse evento for pequeno, vai formar ali um tecido fibroso e aquele tecido fibroso é uma área pequena que não compromete a função da câmara cardíaca como um todo. E o indivíduo continua sobrevivendo. Quando essas células que morreram têm uma extensão muito grande, o indivíduo tem um infarto fulminante, porque o tecido fibroso que vai ser recolocado ali, ele vai comprometer a função de contrair e relaxar daquela câmara cardíaca para que o sangue possa ser bombeado para o nosso corpo e a gente continue sobrevivendo. Então, mais uma vez, conhecer as células, se elas são parenquimatosas ou estromais, é importante para a gente saber se eu vou ter um processo de cicatrização com tecido fibroso ou se eu vou ter um processo de regeneração com células do mesmo tecido que vão se reconstituir ali. Porém, não é só isso. A gente vai ver agora na sequência, quando eu falar de regeneração e esse exemplo que eu dei do músculo cardíaco, nós precisamos lembrar que existem células parenquimatosas que não regeneram, como o tecido nervoso e o tecido muscular cardíaco. Então, mesmo sendo células típicas daquele órgão, ela sempre vai evoluir para um processo de cicatrização. Então, o reparo tecidual, ele envolve regeneração e cicatrização. A regeneração é a substituição por células do mesmo tipo, e isso acontece mediante o que nós chamamos de proliferação celular, ou seja, teve um grupo de células hepáticas aqui que morreram, as células vizinhas são estimuladas para se dividir, elas vão proliferar e reconstituir aquele tecido. E a cicatrização é a substituição por tecido conjuntivo, mesmo que envolva células funcionais do órgão, mas se essa lesão invadir a região estromal, toda essa área vai ser substituída por tecido conjuntivo. Então, como processo de cicatrização, então, né, a formação da cicatriz, isso envolve o tecido fibroso. Nós vamos começar, então, aqui falando sobre a regeneração. Regeneração é um processo de reparo tecidual que envolve controle de proliferação celular e funções da matriz extracelular. Como assim? Lembra que eu disse que a regeneração é a substituição do tecido lesado por células do mesmo tipo. Como que essas células vão ser recolocadas ali? Porque as células que estão boas, que estão viáveis, que não foram lesadas, elas vão proliferar. E proliferando, elas vão reconstituir. Porém, todos os tecidos funcionais, todas as células parenquimatosas, elas estarão associadas a uma matriz de tecido conjuntivo, a matriz extracelular, porque a matriz extracelular ou o tecido conjuntivo da matriz é o tecido de sustentação. Então, se eu estou falando que a regeneração envolve a proliferação celular, nesse esqueminha aqui, ó, nós temos células proliferando, aqui mostrando uma população celular estável, algumas células podem morrer nesse processo e aí depois eu tenho a reconstituição desse tecido. Então, a proliferação celular ela é coordenada por proteínas denominadas fatores de crescimento
E o tamanho normal dessa população celular, ela é dada pelo equilíbrio entre a apoptose e a proliferação celular. Vou falar rapidamente desse slide, depois a gente vai concentrar aqui na proliferação e por último a gente fala dos fatores de crescimento. Para essas células que estão viáveis começarem a se dividir, começarem a proliferar, tem que ter um estímulo. E o estímulo vem do nosso próprio organismo através de fatores de crescimento que estão ali no nosso plasma sanguíneo, que são produzidos por células endoteliais, enfim. Eles controlam o estímulo para a proliferação celular. Então, eles vão dando estímulo, as células vão proliferando e, mediante essa proliferação, elas precisam saber a hora de parar. E como é que elas vão saber a hora de parar? Algumas dessas células começam a entrar em apoptose, que nós já falamos, né, que é a morte celular programada. Então, algumas dessas células elas entram em apoptose e aí então eu tenho aquele tecido crescendo do tamanho normal que ele deve ser. Toda vez quando eu tenho uma lesão no fígado e ocorre uma regeneração do fígado, ele não vai ficar um fígado maior. As células vão regenerar na medida que houve a agressão, porque existe um equilíbrio entre essas células que estão proliferando e a morte celular por apoptose das células que estão em excesso, tá? Mas para a gente entender o que é proliferação, ou como essas células proliferam, mesmo sabendo que elas são estimuladas por fatores de crescimento, eu preciso conhecer também um pouquinho sobre essas células. E como é que eu posso conhecer um pouquinho sobre essas células? Entendendo o ciclo dessa célula. Ok? A proliferação celular, ela envolve uma proliferação que eu chamo de fisiológica, que é isso aqui, ó. A proliferação fisiológica, ela envolve o equilíbrio entre a própria proliferação e a apoptose, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Eu não vou ter um super fígado, as células vão proliferar na quantidade ideal para reconstituir aquela área lesada. Por que que isso acontece? Porque algumas células são estimuladas, se autoestimulam a entrar em apoptose, para que a gente não tenha um crescimento tecidual excessivo naquele local. Porém, existem alguns estímulos, alguns genes que podem ser ativados durante esse processo e essa apoptose não acontece. Neste sentido, nós teremos então uma proliferação patológica, um processo neoplásico acontecendo, que pode ser um câncer ou um tumor benigno, tá bom? Quando eu falo em ciclo celular, eu tenho que sempre lembrar que as células vão proliferar e o que vai controlar esse crescimento são os fatores de crescimento, né? Mas também a apoptose, o equilíbrio entre a proliferação e a apoptose. Quando esse equilíbrio não acontece, nós temos uma proliferação patológica. A chave para todo esse processo da proliferação envolve replicação do DNA e a mitose. A chave para todo esse processo de proliferação celular é, então, a replicação, ou envolve a replicação do DNA e a mitose desse tecido. Isso tudo aqui, tanto a replicação quanto a mitose, nós estamos falando de uma sequência de eventos que envolve o ciclo celular. Como assim? Quando eu falo em ciclo celular, eu estou falando no ciclo da célula. As células, elas, desde o início da nossa formação, elas são estimuladas por fatores de crescimento para elas se dividirem. Quando eu penso em divisão proliferativa, eu estou falando sempre em mitose. Mas uma célula não vai se dividir por mitose sem antes duplicar o seu material genético. Porque lembra que as células, quando se dividem por mitose, elas vão manter o mesmo número de cromossomos. E isso só é possível porque antes ocorre a replicação celular. Durante o ciclo da célula, o ciclo celular, nós temos uma fase na qual o DNA se duplica ou replica e a fase que a célula efetivamente divide. E isso é importante para a gente entender também
qual tecido pode regenerar e qual tecido não pode regenerar e quando esses tecidos vão regenerar. Lembra que eu comentei que músculo cardíaco e tecido nervoso não regenera? Ainda que essa célula tenha a capacidade de estar nesse ciclo, elas saem desse ciclo e isso não permite que ela um processo que não permite que ela volte, então ela nunca mais vai se dividir. Uma vez o tecido formado, ele não se divide mais. O ciclo celular, ele envolve alguns estágios, que é a fase G1, a fase S, a fase G2 e a fase M, que é a fase de divisão. É isso que nós temos aqui, ó. Fase G1, fase S, fase G2 e a fase da divisão. Percebam que aqui na G1, ó, tem uma setinha voltando para G0 e uma setinha interrompida do G0 voltando para o G1. Esse ponto aqui é o que a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção, porque envolve o nosso conteúdo de reparo, tanto a regeneração quanto a cicatrização. As células que completam o ciclo, que ficam constantemente no ciclo, essas células elas regeneram. As células que saem do ciclo, mas conseguem voltar, também regeneram. Mas as células que saem do ciclo e não conseguem voltar, essas células nunca vão se regenerar. Nós temos, então, células que são quiescentes, que estão em repouso e vão ficar aqui. E aí, quando elas são estimuladas por fatores de crescimento, elas conseguem voltar. Nesse próximo slide, a gente tem um esqueminha melhor disso, tá? Que é aquilo que eu disse, ó. Tem células que depois da divisão, elas saem e não tem mais a capacidade de voltar. Tem células que saem para esse estágio G0 e podem voltar. E células que vão ficar constantemente aqui em divisão. Essas células que ficam constantemente em divisão, elas são chamadas de células lábeis, porque elas ficam o tempo todo se dividindo. As células da pele ficam o tempo todo se dividindo. As células que saem do ciclo e não têm mais a capacidade de voltar, ó, não tem nenhuma setinha para ela voltando, são as células que nós chamamos de permanentes, elas não conseguem se dividir. Nós só temos dois tipos de células permanentes do nosso corpo. As células do músculo cardíaco e as células do sistema nervoso, ok? Mas nós temos ainda, e a grande maioria das nossas células, elas são células que nós chamamos de estáveis ou quiescentes. Como assim? São células que saem do ciclo, ficam ali paradinhas, ficam ali quiescentes, e quando elas são estimuladas, elas voltam para o ciclo, divide o seu DNA, duplica o seu DNA e vão se dividir e vão então proliferar. Células do fígado, células do tecido conjuntivo, células do rim, enfim, quase que todas as nossas células, quase que células do músculo liso, a maior totalidade das nossas células, são células estáveis ou quiescentes, que ficam ali quietinhas. E quando ocorre um processo de lesão e essas células precisam proliferar, elas são estimuladas pelos fatores de crescimento e elas voltam para o ciclo. Então, quem são esses fatores de crescimento? São substâncias que estão ali no nosso plasma sanguíneo que vão estimular a célula a entrar em mitose. Se vocês observarem aqui, eu não vou falar de cada um deles, é só para vocês terem noção. Nós temos fator de crescimento para todo tipo celular, ó. Fator de crescimento para células da epiderme, para fibroblasto, para os vasos sanguíneos, que vão estimular o crescimento do tecido conjuntivo, do nervo, e ainda nós temos as interleucinas e os interferons, faltou um T aqui, que são citocinas formadas pelas nossas células de defesa, pelos linfócitos basicamente, e que vão também atuar em muitos tecidos, estimulando a proliferação da célula, e eles atuam também como fatores de crescimento. Porém, além desse aspecto proliferativo, de questões que envolvem o ciclo celular da célula, e isso tem a ver com as células parenquimatosas ou estromais que nós falamos lá atrás, nós também precisamos entender que a função da matriz extracelular ela é fundamental para esse processo. Ok?
Por quê? Porque o tecido conjuntivo, formado por colágeno, elastina, por fibras colágenas, ele vai dar sempre o suporte mecânico para os tecidos. E ele, de certa maneira, e nós vamos ver ali no processo de cicatrização, eles vão regular ou estimular a proliferação e a diferenciação das células. Então, a integridade desses tecidos da matriz, eles vão regular essa proliferação e diferenciação e definir se nós vamos ter, então, um processo de regeneração ou um processo de cicatrização. Como assim? Lembra que eu comentei também que quando a matriz extracelular está intacta, nós temos um processo de regeneração, ou seja, só as células epiteliais, só as células funcionais do órgão precisam se dividir e aí então isso eu chamo de regeneração. Quando essa lesão ela é extremamente extensa e acaba lesionando a matriz extracelular, nós temos então inevitavelmente a formação de uma cicatriz, ok? Quais são os componentes então dessa matriz, tá? Nós temos aqui um exemplo, uma lesão no fígado, que é reparada por regeneração, ou seja, somente os hepatócitos regeneram. E nós temos aqui uma lesão no fígado que acomete um processo de cicatrização. Aqui eu tenho o fígado normal, aqui eu tenho um destaque para a região do espaço entre os lóbulos, tá? Que é o espaço porta. E aqui eu tenho dois esqueminhas, ó. Nesse esquema, eu tenho aqui, ó, as células do fígado, algumas estão lesionadas, mas se vocês repararem, ó, essa região aqui, que parecem uns corredorzinhos, tá vendo? Essa região é a região de vasos sanguíneos, de tecido conjuntivo, de estroma. Nessa lesão celular aqui, ó, só as células foram lesionadas. O tecido conjuntivo ele está intacto, ou seja, coisas aconteceram com essas células, sobrecarga de metabólitos, enfim, e que essas células, uma ou outra, vão morrendo e eu tenho aqui uma lesão. Quando não destrói a matriz, o tecido hepático reconstitui totalmente num processo que eu chamo de regeneração. Percebam nesse outro esquema que toda a região do estroma também foi desorganizada, tá vendo? A arquitetura está totalmente desorganizada desse tecido. Nesse processo, não só as células do fígado, mas também a matriz extracelular foi destruída. Neste caso, nós vamos ter um reparo por cicatrização. Aqui as células do fígado não regeneram, o que vai substituir essa área lesionada é um processo de cicatrização, ok? Eu costumo dizer nas minhas aulas presenciais que a gente ouve muito, principalmente aí pelos jovens, que o fígado é total flex. Eu mesma já fui uma dessas que falava, meu fígado é total flex. Enquanto você está dando estímulos negativos para o seu fígado, seja com sobrecarga de ingesta de gordura, de álcool, enfim, porque o fígado é um órgão que faz esse metabolismo de detoxificação do nosso corpo. Enquanto você está dando esses estímulos lesivos, chega um ponto que o seu fígado ele vai dando conta, lembra? Nós já falamos de lesão reversível. Então, vai acontecendo lesões reversíveis nessas células. Há uma célula que entrou em processo de apoptose, necrose, e aí só a célula, só um grupinho de células, outras são estimuladas por fatores de crescimento, regeneram aquele tecido. Mas quando você vai sobrecarregando, ou seja, o seu tecido nem regenerou ainda, você já dá outra porrada, você já dá outra porrada, você já dá outra porrada, ele vai perdendo essa capacidade de regeneração, porque a matriz extracelular também começa a ser destruída. E aí, neste caso, nós temos esse tipo de reparo por cicatrização. E aí não é mais somente as células hepáticas que são lesionadas, e sim a matriz. E aí, óbvio que nessa área que eu tenho uma cicatriz, a função do fígado ela foi perdida. Quanto maior a área de cicatrização no fígado, menor é a função desse órgão e uma hora ele para e pode evoluir para o que a gente chama de cirrose, né? E o indivíduo pode vir a óbito. A matriz, então, ela é composta de constituídas de duas estruturas importantes.
Uma das estruturas é o que eu chamo de membrana basal. Tá vendo aqui, ó, esse é um epitélio da traqueia. Vocês vão ter que relembrar aí um pouquinho da histologia, né? Então, aqui eu tenho um epitélio da traqueia, que é a parte superficial, onde eu tenho os cílios. Aqui é a luz, tá? Lembra que a traqueia é um tubo, a luz fica no meio desse tubo. E dando sustentação a esse tecido epitelial, que é o tecido parenquimatoso da traqueia, tá vendo essa linha rosa aqui, ó? É o que eu chamo de lâmina basal ou membrana basal. E essa parte aqui, ó, um pouco mais fibrosa, mais espaçada, é o que eu chamo de matriz extracelular, que é o tecido intersticial entre os tecidos. Também é tecido conjuntivo. São dois tecidos conjuntivos, porém, obviamente, que a composição de colágeno entre eles é diferente, mas são tecidos que vão dar sustentação ao tecido parenquimatoso e eles precisam interagir entre si para efetivamente dar essa sustentação. Nessa outra imagem aqui, ó, mostrando o epitélio, essa linha vermelha aqui é a membrana basal. A membrana basal é constituída por um tipo de colágeno específico que só tem aí na membrana basal. E esse colágeno é o colágeno tipo 4 e ele participa desses processos de regeneração do tecido, processo de cicatrização. Além disso, aí também nós temos a laminina e proteoglicanos. E aqui na região que eu chamo de matriz intersticial ou extracelular, além de ter os fibroblastos, né, que são as células que vão produzir esse colágeno, vasos sanguíneos, nós temos colágenos fibrilares, elastinas, proteoglicanos, ácido hialurônico. Então, nós temos aí uma infinidade de substâncias que vão dar essa consistência da matriz que é necessária para a conexão dos tecidos, para a sustentação desses outros tecidos. No slide nós terminamos todo o processo de regeneração. Só recapitulando, nós demos uma introdução no reparo tecidual, que envolve tanto o aspecto de regeneração quanto cicatrização. Nós falamos também que a regeneração ela envolve basicamente as células parenquimatosas, porém, quando o estromo, a matriz extracelular, ela também é lesionada num processo de lesão, mesmo tendo envolvimento de células parenquimatosas, o processo não vai ser um processo de regeneração, e sim um processo de cicatrização. Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Na sequência, vou colocar já uma outra aula sobre cicatrização. Então, para que essa aula não ficasse muito longa, nós dividimos em 2 momentos, tá? Regeneração, que nós acabamos de dizer, e a próxima aula, então, vai ser sobre cicatrização, ok? Um grande beijo para vocês, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima aula.